entrevistada de hoje é promotora de Justiça do Ministério Público de São Paulo e, entre outras distinções, foi a primeira secretária executiva do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar. Exatamente, coordenadora de pesquisas com a temática de gênero e violência na PUC São Paulo, ela é autora de artigos jurídicos e livros com a temática de feminicídio, violência contra a mulher, com destaque para o livro Lei Maria da Penha, o processo penal no caminho da efetividade. No SampaCast de hoje recebemos a promotora Valéria Scaranci. Eu sempre gostei muito de pessoas, né? Então, mesmo no direito, eu me voltei a essa área das pessoas, direitos humanos, de violência, tentar fazer diferença nessa área da violência. Mas o que me fez estudar mesmo violência contra a mulher foi um caso já em São Paulo, quando eu vim para a capital. E naquela época, ninguém sabia nada, não existia a Lei Maria da Penha. Aliás, era o comecinho da Lei Maria da Penha. Ninguém sabia sobre o ciclo da violência, o que acontecia mesmo com essas mulheres, com esses homens. Na verdade, o homem violento é um homem como qualquer outro, que aprendeu pelo exemplo que assim se resolve uma questão amorosa, uma questão familiar. As mulheres não escolhem homens violentos, elas só não viram os sinais de uma relação abusiva. Mulheres podem sofrer relações abusivas sempre, mas mulheres que vêm de lares violentos, elas demoram mais tempo para perceber a violência. Na verdade, trabalhar com violência contra a mulher é uma área muito complexa, porque eu trabalho com mulheres muito parecidas comigo. Os réus são réus muito comuns e isso afeta muito a nossa sensação de segurança, porque são crimes que atingem pessoas muito semelhantes. O que fazer? Se eu não consigo muitas vezes falar de Lei Maria da Penha para uma mulher adulta, como eu vou falar para uma adolescente que está apaixonadíssima, é o primeiro amor da vida dela? Então surgiu a ideia de falar de violência sem falar de violência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o SampaCast, o podcast oficial da Rede Câmara ao meu lado. Minha sempre parceira Hanna Beltrão, soquinho certo. É isso aí, Dan, soquinho Hanna. Certo. Estamos indo no caminho aí para não errar mais. Olá, primeiramente para você. Olá, Brasil. Olá, São Paulo. Tudo certo para a gente receber mais um convidado aqui no SampaCast para falar um pouquinho sobre a cidade, sobre carreira. A gente recebe, então, ela, né, a promotora de Justiça de São Paulo, Valéria Scaranci. Seja muito bem-vinda aqui no nosso estúdio. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui no SampaCast, né, conversar sobre temas tão importantes. Sim, essenciais. É isso aí. Vamos começar, então, né, já pelo nome do programa. Queria que você falasse, você nasceu em São Paulo, que bairro você nasceu? Conta um pouquinho da sua história aqui com a capital. Então, vamos lá, falar um pouquinho da Valéria, né? Eu nasci em São Paulo e logo em seguida me mudei. Meu pai era promotor aposentado, assim como eu sou promotora. Fomos para o interior, tenho 2 irmãos nascidos no interior. Depois voltei para São Paulo e passei toda a minha infância no mesmo bairro, na Zona Oeste. Toda a minha história. Minha história é daquelas de crianças que brincavam de rua, sabe? Andava de bicicleta, fazia pedágio. Então, eu tive uma infância muito feliz aqui em São Paulo. E fala o seguinte, qual é o bairro que você nasceu? Você cresceu? Eu nasci em Pinheiros e cresci na Zona Oeste, sempre na Zona Oeste. Na Zona Oeste. Sempre. A vida toda foi aqui. Ah, legal. E como é que foi, assim, esse caminho da tua infância, tua formação, para chegar na área da promotoria de direito? Seu pai foi a grande inspiração? Como é que é essa história? Pois é, eu tenho uma família muito grande, né? Meu pai tem vários irmãos, minha avó teve 9 filhos, minha mãe também tem vários irmãos. E por parte de pai, muitas pessoas são da área do direito. E quando meu pai trabalhava aos finais de semana, eu pensava, nunca na minha vida vou ser promotora, essa profissão eu não quero para mim, então vou ser qualquer coisa menos promotora. E na época do vestibular, me deu aquela vontade de prestar direito. Falei, vou prestar. Mas assim, foi meio que um teste. Só ver. Aí eu passei, falei, vamos ver se eu gosto. E me apaixonei por direito, me apaixonei por essa área de defesa das mulheres. Eu sempre gostei muito de pessoas, né? Então, mesmo no direito, eu me voltei a essa área das pessoas, direitos humanos, de violência, tentar fazer diferença nessa área da violência. Então, o direito é muito amplo, né? O direito tem meio ambiente, urbanismo, tantas coisas, mas eu gosto de gente. Não, legal. E aí foi
Como foi que você decidiu que você queria estudar mais, se profissionalizar nessa questão de gênero, também envolvendo questões de violência? Até porque gostar de gente é bem amplo bem também, amplo tem bastante também. atuação no... Pois é, olha só, o direito já é tão amplo e gostar de gente também é tão amplo, né? Eu trabalhei muitos anos numa comarca na Grande São Paulo, chama Carapicuíba. Devem já conhecer Sim. essa comarca. E é uma comarca, pessoas muito vulneráveis. E sempre tive vontade de fazer alguma coisa pelas pessoas. E nessa comarca eu fazia muitos júris. Júris são aqueles julgamentos por crimes contra a vida, né? Quando as pessoas, então, são levadas a um conselho de sentença. E naquela época já havia muitas mulheres mortas nas mãos dos companheiros, muitos crimes bárbaros. Sempre foram crimes que me intrigaram muito. E até a postura das mulheres, que muitas vezes retratavam diante de uma violência. E quando eu tive a oportunidade de fazer diferença, de estudar um pouquinho, eu falei, poxa, é nisso que eu quero atuar. Trabalhando com gente, mas o que me encanta nessa área do direito é a sensação de que se pode fazer diferença. Então, a violência já aconteceu, mas você pode fazer diferença na vida do futuro para aquelas crianças, filhos da violência, para aquela mulher. Você pode efetivamente, não é exagero não, salvar muitas mulheres, salvar muitas pessoas. E é muito gratificante trabalhar com algo tão pesado, mas saber que você pode modificar a realidade daquelas pessoas. Isso que vale a pena. E teve algum, dentro dessa formação em Carapicuíba, algum caso específico, notório, que virou essa chave ou não? Foi a construção mesmo, lidar com todos os casos? Alguns casos, interessante, nós trabalhamos com violência, as pessoas muitas vezes pensam, mas você já está acostumada, né? Nada mexe com você, mas não é, né? Sempre tem alguns fatos que realmente marcam a nossa história, marcam a nossa vida. Eu me lembro de um, especificamente, que me fez refletir um pouco contra a violência. Há muitos anos, de uma moça grávida, jovem, que ela retomou um relacionamento abusivo com o namorado e ele tentou matá-la. E a mãe era uma enfermeira, uma pessoa muito inteligente, muito perspicaz, e tirou várias fotografias no hospital, ela sobreviveu, mas a netinha não. E ela tirou, inclusive, fotos da netinha já num caixãozinho, meio caixãozinho branco. E esse moço foi preso e ele, na prisão, a jovem que tinha perdido o bebê, era uma menininha, começou a mandar cartas para ele e queria retomar o relacionamento. E a mãe veio me procurar e falou, doutora, o que eu faço? Ela quer voltar ao namoro. Eu falei, não, vamos conversar com ela. Foi quando eu percebi essa dinâmica da violência contra a mulher. Mas o que me fez estudar mesmo violência contra a mulher foi um caso já em São Paulo, quando eu vim para a capital. E naquela época, ninguém sabia nada. Não existia a Lei Maria da Penha. Aliás, era o comecinho da Lei Maria da Penha. Ninguém sabia sobre o ciclo da violência, o que acontecia mesmo com essas mulheres, com esses homens. E foi um caso tão complexo, porque era de um homem que ele havia desconfiado de que a esposa tinha um outro relacionamento. Aliás, muitos homens dominadores, violentos, dizem que as parceiras têm outros relacionamentos, né? E ele havia agredido ela e a vizinha, torturado mesmo, porque achou que as duas tivessem um caso e não tinham. Depois torturou por vários dias como uma forma de punição, porque elas tinham confessado um relacionamento que elas não tinham. E aí eu me lembro que elas só escaparam porque elas conseguiram pegar o telefone e ligar para a família dessa esposa. E a família disse, mas eles sempre voltam. Não tem por que ajudar agora. A polícia veio, resgatou, elas saíram carregadas. Essa vizinha desapareceu, depois voltou, prestou depoimento, e a mulher acabou falecendo. E a reflexão surgiu a partir de uma conversa com uma amiga. Ela me disse, mas Valéria, por que elas não fugiram? Por que elas não tentaram fugir em nenhum momento? E aí depois que eu fui estudar para tentar entender, né, o que faz com que uma pessoa fique numa relação abusiva e às vezes a pessoa até chega a morrer sem conseguir reagir. E há muitos estudos científicos que mostram por que a pessoa não consegue reagir. Não é porque ela quer estar numa relação abusiva. E foi esse processo que me detonou, que me fez estudar e desenvolver vários projetos depois, a partir, então, dessa minha atuação na Vara Central de Violência contra a Mulher.
Muito importante, né, a gente falar disso. A gente já teve a gente sempre tem conversas aqui, a gente já conversou também sobre o botão do pânico, né, que ajuda muitas mulheres também, mas que mesmo a gente já ouviu também outras pessoas falando que algumas mulheres têm medo ainda de, não vou prestar queixa, não vou apertar o botão, não vou, porque pensa, acho que nisso, né, de vai voltar com a pessoa, né? Não prejudicar o companheiro e acaba voltando, né? Sim, eu acho que esse ponto é sempre tão importante falar sobre esse ponto. A violência contra a mulher, ela é marcada de muitos preconceitos, conceitos errôneos, de que a mulher escolhe um parceiro violento, de que é fácil enxergar socialmente quem é violento. Na verdade, o homem violento é um homem como qualquer outro, que aprendeu pelo exemplo que assim se resolve uma questão amorosa, uma questão familiar. As mulheres não escolhem homens violentos, elas só não viram os sinais de uma relação abusiva. E a repetição da violência faz com que muitas vezes ela não consiga mais reagir. Há várias teorias científicas que explicam isso. Então, uma mulher numa situação de violência, ela precisa de apoio, ela precisa de compreensão, precisa que a mão seja estendida. E não repreensão. As pessoas agem errado com as mulheres vítimas de violência. Elas repreendem, dão bronca, acham que assim a mulher se liberta. Mas quem faz isso com ela é o agressor. E quando você repreende, quando você eleva a voz, você faz com que ela retome o silêncio. Exato. Eu vou até me dar o direito de fugir um pouco do roteiro, mas o quanto a sociedade ainda não está preparada para enxergar esse tipo de coisa e lidar? E principalmente, qual é a sua principal dificuldade com nós homens? Porque assim, a Hannah é mulher, a senhora é mulher, vocês ainda conseguem enxergar coisas que o machismo estrutural impede alguns homens que não querem enxergar ou que acham que a sociedade é assim mesmo, de enxergar. Mas qual é o principal obstáculo também para que a gente seja conscientizado? Porque os homens têm que ser agentes ativos nessa transformação. Sim, com certeza. Acho que essa pergunta assim, é a pergunta de ouro, vai? E foi bom sair um pouquinho do roteiro, porque essa é a chave, é uma das chaves da transformação, né? Pensar o seguinte, a violência contra a mulher, ela não mora lá longe, ela mora do meu lado, mora do seu lado, do lado da Hannah, porque são as minhas amigas, são as minhas irmãs, são as pessoas que eu amo que estão sofrendo. Toda mulher potencialmente pode sofrer uma relação abusiva. E os homens, eles não estão alheios a essa luta, eles são parte dessa luta. E como conscientizar os homens, como trazer os homens para esse enfrentamento, na verdade, né? Primeiro, muitos homens se sentem atacados quando se fala de masculinidade, quando se fala de machismo. Mas o machismo, ele, na mesma medida, não na mesma medida, mas assim, também prejudica os homens. Há alguns estudos que são muito interessantes que mostram o seguinte, os homens morrem, é verdade, 4 vezes mais do que as mulheres. Mas os homens morrem nas mãos de homens. Sim. O machismo mata homens e o machismo mata mulheres. O machismo mata homens em disputas de poder nas ruas. E o machismo mata as mulheres dentro de casa, em demonstrações de poder. Homens não cuidam da saúde, porque homem que homem não se cuida. Homens cometem mais suicídio, porque homem que homem não fala de sentimentos. Homens morrem mais em acidente de trânsito, porque homem que homem dirige em alta velocidade. Então, o machismo também traz malefício para os homens. Por isso, repensar a sociedade, na verdade, é repensar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais evoluída, uma sociedade mais amiga para os homens e para as mulheres. Então, como modificar a sociedade? Tem uma pesquisa muito legal do Instituto Avon que mostrou o seguinte, o que modificou os comportamentos machistas? Um bate-papo, como que nós estamos fazendo agora, e por isso que me agrada tanto estar aqui com vocês, um papo reto, um bate-papo, e principalmente de homem para homem. Então, assim, eu estou vendo um amigo, não concordo com uma atitude dele. Bate-papo, não é ficar brigando, mas olha, cara, não é legal. Não é assim que se faz com a sua namorada, com a sua mãe, ou então não concordo com essa postura, não repassar uma foto de uma mulher nua. São pequenas posturas, porque é pelo exemplo que a gente muda a sociedade, não é pelo discurso.
Fato. Tem uma frase que eu gosto, né? Que é, o exemplo, ele convence, né? Ele puxa, de fato, né? Sim. Agora, no meio, falando em relação a essas mulheres que são vítimas, tem algum perfil que, né, você com a sua experiência, você já tenha traçado que são as mais vulneráveis para serem vítimas de homens como esses? Infelizmente, não. Né? A violência ela é democrática, ela pode atingir quaisquer mulheres e quaisquer homens. Agora, existem estudos que apontam o seguinte: se as mulheres vêm de famílias em que a violência é normalizada, elas tendem a demorar mais tempo para perceber aquela situação de violência. Então, se meu pai agia assim com a minha mãe, a minha avó agia assim com o meu avô, então é tudo normal. Né? Assim como os meninos, se dentro de casa aquilo era normal, eles tendem a repetir o padrão. Quando nós falamos do exemplo, né, tem muitos estudos que apontam que, como os exemplos dentro de casa, principalmente, influenciam tanto na aceitação da violência, do desrespeito, quanto na repetição de padrões. Né? Eu sempre dou um exemplo, é meio chocante, mas é o exemplo mais chocante que eu tenho e é o exemplo mais real, assim, de como o exemplo ele formata pessoas. É como se nós fôssemos forminhas, assim, do que nós aprendemos ao longo da vida. Era uma audiência aqui na Vara Central ainda, de agressão, e aí era um jovem universitário que tinha agredido violentamente a sua namorada universitária, e ele se portava em audiência como os homens autores de violência costumam se portar. Eu agi em legítima defesa, ela é ciumenta. Eles sempre culpam as namoradas, né? Ela é louca. Ela é louca, ela é exagerada, só me defendi, né? E aí, já sabendo que, em razão dos estudos, homens repetem os padrões, eu perguntei para ele, olha, eu queria saber do seu histórico. Você tem algum histórico de violência na sua família, na sua vida? Doutora, eu tenho um probleminha. Falei, eu matei o meu pai. Então, essa audiência me marcou muito, eu sempre conto, porque me marcou. Eu fiz assim, você matou seu pai? Ele falou, não, doutora, peraí. Foi legítima defesa. Eu matei o meu pai porque ele batia na minha mãe. Ele matou o pai, né, em legítima defesa da mãe. Quando ele ama uma mulher, ele repete o padrão que ele teve. Então, se nós queremos assim mudar o mundo, não é falar, é verdade. A nossa atitude mais transformadora é a atitude dentro de casa, é a atitude com as pessoas próximas, é a atitude do nosso ambiente de trabalho, é a atitude do que nós falamos aqui, porque é isso que muda. E os meninos tendem a repetir o padrão dos pais, as meninas tendem a repetir o padrão das mães. Sabe aqueles vídeos na internet? Então, bebezinha, desde pequenininho, eles já vão repetindo. A maneira como o pai age, como a mãe age, é isso mesmo, eles vão repetindo. Então, mulheres podem sofrer relações abusivas sempre, mas mulheres que vêm de lares violentos, elas demoram mais tempo para perceber a violência ou demoram mais tempo para sair de uma relação violenta. E nesse contexto a violência acaba então se propagando, ela acaba avançando, ela acaba às vezes até se tornando maior, né? Não fica só numa repetição, ela pode acabar sendo escalonada, essa mulher cada vez mais em situação de vulnerabilidade. A gente está num MesaCast, batendo papo, redes sociais estão aí, a gente tem a tecnologia avançando. A tecnologia hoje, acesso à informação, celular e outros meios, tem auxiliado de alguma forma também nesse combate à violência contra a mulher? Ela como a senhora avalia esse momento que nós ainda a gente está em um estágio muito anterior até chegar aí? Nossa, a tecnologia, ela está, assim, revolucionando o mundo, está mudando tudo, assim. Eu vejo, ainda não tenho nem condições de avaliar a dimensão disso, mas com certeza porque a informação chega em todos os lugares. Então, por exemplo, nós estamos conversando aqui. Quantas pessoas não estão ouvindo? Se eu fosse conversar numa sala de aula, que é muito legal, mas falaria para 50, 100 pessoas. Né? Falar para algumas mulheres, para 50. Quantas pessoas não estão ouvindo? Quantas pessoas não estão assim, se identificando, aprendendo o que fazer, por vezes refletindo. Então, a tecnologia, a informação chega nos locais em que nós não conseguimos chegar. Né? E a informação é transformadora. Né? A principal arma de defesa hoje para a discriminação, para a violência,
É informação, é tecnologia. Então, casos de discriminação como o do Vini. Né? Então, o mundo se mobilizou. O mundo se mobilizou. E com essa mobilização, que só foi possível graças às redes de comunicação, a situação começou a mudar. Né? Então, em 24 horas, o mundo estava mobilizado. Né? Eu vejo uma situação diferente hoje no meu trabalho, que é a seguinte, olha que interessante. Há alguns anos, nas audiências, né, as pessoas têm a oportunidade na área criminal de optar por depor ou não na frente dos réus. Porque a presença do réu é constrangedora, né? Pode inibir uma pessoa. E, assim, na minha história inteira, as pessoas que depunham na frente dos réus eram só os policiais militares, né? Os guardas, porque justamente por medo. E quando uma pessoa dizia, eu quero depor na frente do réu, eu já sabia, né? Que essa pessoa ia se retratar. E ela queria justamente depor na frente do réu para dizer, olha, eu estou aqui te inocentando. E quando eu fiquei muito tempo na assessoria, alguns cargos assim, uns cargos estratégicos, eu voltei a trabalhar nos processos, nas audiências, e audiências virtuais. E as vítimas diziam, quero depor na frente do réu. Eu falei, ixi, essa vítima quer depor na frente do réu porque ela vai inocentar. E elas queriam depor na frente do réu para dizer, na frente do réu, tudo o que tinha acontecido. O distanciamento virtual dá a segurança que as pessoas precisam para que elas tenham coragem de depor na frente dos réus. Achei tão interessante o que tem acontecido. Então, ao mesmo tempo em que o mundo virtual dá uma falsa sensação de segurança, também dá segurança, porque as pessoas falem o que elas precisam dizer. Sim. Sem se sentirem, né, de alguma maneira acuadas, né, com aquela apreensão. Agora, você que lida diariamente com esses casos, você já falou que você sempre se interessou não só por gente de uma forma geral, pessoas de uma forma geral, mas pela violência que a gente vê que cada vez cresce mais contra as mulheres. Como é que você faz no seu dia a dia para separar a Valéria mulher da Valéria promotora? Ou não dá para separar? Acho que essa pergunta é a mais difícil de todas. Reflexão essa, né? Pois é, essa pergunta espelhinho, né? Pergunta reflexiva. Então, às vezes eu separo muito bem, às vezes não tão bem. Assim, eu estabeleço alguns... Assim, na verdade, trabalhar com violência contra a mulher é uma área muito complexa. Porque eu trabalho com mulheres muito parecidas comigo. Os réus são réus muito comuns. E isso afeta muito a nossa sensação de segurança, porque são crimes que atingem pessoas muito semelhantes. Né? Mas, por outro lado, é muito gratificante também, porque você tem a sensação de que você faz diferença. Então, eu sempre procuro, quando os processos são processos mais impactantes, eu sempre procuro pensar no algo positivo que está acontecendo. Falar, eu não transformo o passado, mas eu consigo transformar daqui para frente. Eu não transformo o que aconteceu. Eu sempre me apegar nos aspectos positivos, o que eu consigo fazer daí para frente. Agora, em alguns momentos eu me isolo mesmo, assim, eu preciso me isolar. Então, no final de semana eu tento me isolar um pouco, tento pensar em coisas positivas, eu tento... Por exemplo, eu não gosto de ver alguns tipos de filme que me remetem, por vezes, à minha profissão, sabe? Eu tento ficar mais próxima da família, do marido, do filho, porque acho que eu preciso realmente, assim, sabe, me recuperar para conseguir enfrentar tudo isso, né? Poder ter aquele equilíbrio, mas né? o que me dá mais força mesmo para que a Valéria pessoa consiga ser a Valéria promotora e continuar engajada, porque tem dias que são de muita alegria, dias de tristeza, eu vou guardando essas mensagens, eu vou guardando essas notícias positivas que eu tenho do que deu certo. E eu vou me nutrindo disso. Eu falo, olha, aqui eu consegui, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo, aqui deu certo. E é isso que vai me nutrindo para continuar. Perfeito. São transformações, né? São momentos em que você se adapta à situação e também ao longo da sua profissão, do seu histórico, você foi se transformando e você viu transformações. Eu acho que uma das mais impactantes é que até 2015, morte por mulher, por ela ser mulher, era tratada como homicídio, depois virou feminicídio. O quanto isso impactou de maneira positiva também em trazer luz para a violência contra a mulher, o quanto isso também é um ponto de mudança para a gente tratar de outra forma? Assim,
com certeza o mundo mudou muito. Muitas pessoas dizem, poxa, mas tantas leis e nada mudou? Os índices continuam aumentando. Poxa, São Paulo tem um dos menores índices de feminicídio do Brasil, mas nós temos índices altíssimos de violência ainda, as mulheres continuam morrendo. Se você comparar com a Espanha, que tem 38 feminicídios íntimos por ano, nós temos 1,4 mil no Brasil. Nossa. Quer dizer, com tantas leis, com tanto esforço. Mas qual a principal transformação que eu vejo? Eu acompanhei isso muito de perto, né? Passo a passo. Toda a implementação em São Paulo das políticas públicas, eu estava lá, né? Implementando, participando no Ministério Público. Acho que, primeiro, um despertar das instituições, né? Entender que isso é importante, um envolvimento das instituições, mas um despertar da população. Eu me lembro quando a Lei Maria da Penha surgiu, as pessoas diziam, essa lei é diabólica, essa lei vai destruir a família, essa lei é inconstitucional, essa lei é desnecessária. Resistência, né? Muita resistência. A cada tá lei que surgiu, né? Muita resistência. Mas hoje, por exemplo, quando surgiu a lei, aquela campanha Chega de Fio-Fio, as pessoas diziam, ninguém mais pode paquerar? Hoje toda a população já entende, já sabe diferenciar o que é uma importunação sexual, um assédio, né, de uma paquera. Então, a principal mudança foi a mudança de olhar, sabe, os limites, a população não tolera mais violência. Essa conscientização dos direitos, dos limites. E esses são passos certos. Os nossos passos não são grandes passos em termos de diminuição dos índices de violência, mas são passos muito certos e muito firmes em termos de conscientização. Porque quando você abre a janela, quando você descortina a mente, quando você desperta o olhar, isso não volta mais. E agora, a gente sabe que, né, nos relacionamentos, começa ali na paquera, depois vira um namoro, e esse namoro tem que ser saudável, né? Porque na maioria das vezes eu acredito que já começam, né, essa violência psicológica, física no namoro. Você criou a cartilha, né, Namoro Legal. Como é que seria essa cartilha? Como é que ela funciona? Sabe que esse é um dos projetos que eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Eu sou apaixonada porque eu realmente acredito que todas e todos nós podemos fazer diferença. Mas por que a cartilha Namoro Legal? Porque que nós começamos a perceber que as meninas, as moças jovens, né, as pessoas jovens têm muito amor no coração, né? Muita vontade de se envolver, de namorar. Mas com essa intensidade toda, os relacionamentos evoluíam muito mais rápido. E no mundo machista, também, se a pessoa é violenta, a violência evolui muito mais rápido. Então, o que nós percebíamos é que, nas relações violentas, aquela relação impactante também era uma relação muito mais violenta em poucos meses. Então, as meninas morriam mais rápido. Então, eu falei, o que fazer? Se eu não consigo, muitas vezes, falar de Lei Maria da Penha para uma mulher adulta, como eu vou falar para uma adolescente que está apaixonadíssima, é o primeiro amor da vida dela? Então, surgiu a ideia de falar de violência sem falar de violência, né? E aí foi uma estratégia. E como é que surgiu o Namoro Legal? Meu filho agora tem 22 anos, mas ele era adolescente. Falei, filho, me ajuda, né? A gente usa quem tem, né? Sim. A gente usa quem tem, né? Tipo, experiência em casa, né? Falei, surgiu a ideia de falar 7 dicas de namoro. Né? Por que 7? Uma por semana, né? Como todo dia eu vou aprender uma coisa. 7 dicas de namoro. Dividiu 7 estágios de evolução de uma relação abusiva em 7 dicas de namoro. E aí eu escrevia a dica que ele levava para a escola, né? E aí conversava com as amigas, com os amigos, não, mãe, isso tá legal, isso não tá legal. Não, mãe, ninguém mais usa, pelo amor de Deus, né, mãe, ninguém mais fala isso, né? Não, tá meio fora, assim, né? Aí que apareceu o crush, que eu nem sabia que existia, né, na cartilha. Sempre uma vai mudando, nomenclatura, né? Tal. E, como com uma linguagem jovem. E a cartilha, então, ela fala de violência de uma forma leve, tranquila, gostosa, mas, assim, sem as pessoas saberem, eu tô falando de violência. Tá. Então, aí eu consigo despertar as pessoas para a violência, para identificar comportamentos abusivos e interferir lá no comecinho de uma relação abusiva, para impor limite. É muito importante. Né? Só lá, a última dica é que a gente fala de violência mesmo. Né? Porque até então é só comportamento abusivo. Já leu tudo, aí só chega lá no finalzinho. Se chegar lá na última dica, aí é luz vermelha mesmo. Sim. Nossa, essencial desde jovem, porque você vai mudando a cabeça das gerações, você vai pegando desde antes para começarem a identificar, entender os sinais, é essencial. Isso é importante, né? Porque
né, voltando, me fez lembrar da gente jovem. Não tinha tanta tecnologia, não se falava muito sobre isso com os pais. Alguns pais eram, né, mais de conversar, mas aí ficava naquilo. Pedia um conselho para uma amiga que também não sabia o que era, para o amigo que também não sabia, o amigo que copia o amigo. E aí ficava nesse ciclo vicioso aí. Esse ciclo vicioso. E para quem que a jovem vai pedir conselho? Olha só, para uma amiga da mesma idade, ela não vai falar com a mãe dela, ou talvez, se ela falar com a mãe ou com o pai, talvez nessa família tenha um padrão abusivo. Também não vai, ou se não tiver, ela não vai saber totalmente. Com quem que ela vai conversar? Então, assim, e quando a cartilha foi lançada, tinha uma amiga virtual, a Maia. Foi uma parceria com a Microsoft na época que acabou, não existe mais, mas assim, então ela é uma amiga virtual, essa cartilha, que ela pode usar, compartilhar. Eu tive 2 experiências interessantes. Eu compartilhei na faculdade, eu dou aula na PUC, e a mãe de uma aluna terminou uma relação abusiva, que também foi uma estratégia, né? Parece um trabalho lúdico, é um trabalho lúdico, mas é estratégico. A ideia foi disseminar essa cartilha nos grupos de mães, porque mãe sempre lê o que vai compartilhar com a filha e com o filho. Sim. Então você atinge os pais. E uma das mães, mãe de uma aluna, terminou uma relação abusiva lendo a cartilha. E muito recentemente uma aluna minha também terminou uma relação abusiva. Então, porque quando a pessoa lê uma cartilha, o que acontece com ela, ela percebe que aquilo é abusivo. Mas ninguém falando, não é uma amiga criticando, que às não vezes é ela uma acha que é uma amiga. crítica, estão indo contra, Tá né? lá, tá escrito. Se identifica. Tá escrito. Exato. É, muito bom. Exato. Doutora, a gente ainda tem bastante coisa para conversar, mas a Voz da Consciência avisou, a gente tem que fazer um intervalinho rapidinho. A gente está conversando com a promotora Valéria Scarance e a gente volta em instantes aqui com o SampaCast. Hanna, que episódio sensacional, né? Muito bom o nosso papo de hoje, né, Dan? E se você quer ficar por dentro dessa e de outras entrevistas também que a gente faz por aqui, é só se inscrever no canal oficial da Câmara São Paulo no YouTube. É isso mesmo, aponte o seu celular por QR Code que aparece aqui na tela e se inscreva. Até breve, tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Bom, quando eu trabalhava com violência contra a mulher antes da Lei Maria da Penha, era muito comum as pessoas dizerem, isso é questão de família, né? Ninguém se mete, não tem que se meter, não tem que optar nessa questão. E houve uma conscientização, inclusive em relação a essa frase, porque ela é muito complexa, né? O que está acontecendo na casa ao lado não é problema meu. Não, como é que está São Paulo hoje? Hoje São Paulo tem um dos menores índices, ainda é o menor índice de morte de mulheres do país. É muito superior aos índices de outros países, mas como Europa, México, né, Argentina, mas é o menor índice de morte de mulheres do país, justamente em razão das políticas públicas, dos trabalhos que nós estamos fazendo. Estatisticamente, e a pesquisa trouxe isso, medidas protetivas salvam. Né? Até eu fico muito incomodada quando eu vejo uma matéria, quando eu vejo uma reportagem que fala, ela morreu e ela tinha medida protetiva, sem explicar o que acontece na maioria dos casos. Porque, em regra, quando uma pessoa tem uma medida protetiva, ela não morre. O feminicídio é uma morte, é o assassinato de uma mulher por ela ser mulher. Né? É matar uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Tá? De uma maneira mais simples. Muitas vezes vem como uma piada. Valéria, vai, agora cadê a lei de João da Penha? Cadê a lei? É sempre a mesma piada, sabe? Estamos de volta com o SampaCast, hoje estamos recebendo a promotora de justiça Valéria Scarance. A gente terminou o bloco passado falando sobre a cartilha Namoro Legal e a gente até conversou aqui em off algumas coisas, mas uma delas é frases machistas que reproduzem comportamento. Tem uma que sopraram no ponto, é que em briga de marido e mulher não se mete a colher, e a gente está falando de violência contra a mulher. Você consegue enxergar uma mudança no padrão do comportamento e da violência contra as mulheres com o passar dos anos? Se houve, inclusive também com o acesso delas à informação, com esse também, com essa conscientização? Essa frase, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Bom, quando eu trabalhava com
violência contra a mulher antes da Lei Maria da Penha era muito comum. As pessoas dizerem, isso é questão de família, né? Ninguém se mete, não tem que se meter, não tem que optar nessa questão. E houve uma conscientização, inclusive em relação a essa frase, porque ela é muito complexa, né? O que está acontecendo na casa ao lado não é problema meu. Não, é... E houve uma mudança gigantesca de conscientização em relação às mulheres, em relação à sociedade. E até em tempos de pandemia. O que aconteceu com a pandemia? As pessoas saíam, em regra, para trabalhar. Então, elas não sabiam, ou não sabiam tanto, o que acontecia na casa ao lado. Com as pessoas trabalhando todos os dias, ou a maior parte do tempo dentro de casa, elas começaram a escutar que acontecia na causa ao lado. Então, os índices de notícia de violência, 190, acionamento da Polícia Militar, aumentaram muito da Guarda Civil, porque o estresse aumentou, os problemas aumentaram, a violência aumentou, mas também a conscientização da população aumentou. Né? Eu me lembro de um processo que eu tive, um dos mais graves que eu tive, assim, terrível. Esse processo especificamente, não vou contar aqui porque é até pesadão, assim. Mas eu me lembro que eu peguei o carro e eu andava na Marginal para lá e para cá, assim, não conseguia nem voltar para casa, para conseguir digerir tudo que eu tinha ouvido, assim, tão pesado que foi. Mas minha juíza que me contou que ela ficou vomitando, ela chegou em casa e começou a vomitar, estou nervosa. Então, esse foi muito pesado mesmo. Mas eu me lembro que a vizinha ouviu, foi vários dias de tortura. Tal. A vizinha ouviu as agressões. Esse é psicopata. Em regra, agressor não é psicopata. É bom a gente dizer, ele é um homem comum que aprendeu. E ele agredia a mulher e dizia, não se mata, eu gosto de você, não faz isso, tal. E a vizinha ouviu ele pedindo pizza. Aí a vizinha pensou assim, poxa, eles brigaram, mas ele pediu pizza, tá tudo bem. Tipo, mais um ditado, acabou em pizza. Sim. Ela não acionou a polícia, essa moça quase morreu de uma forma atroz. Então, as pessoas não se intrometiam realmente. Eu tive um outro caso também que, assim, a criança morreu, mas aí não foi violência contra a mulher, era uma menininha, agredida, a menina chorou. De repente ela parou de chorar, a vizinha não chamou a polícia porque achou que ela estivesse dormindo, a criança tinha morrido. Nossa. Então, não é que ela estava dormindo, que eles pararam de agredir, é porque a criança morreu. Então, as pessoas não se intrometiam, não chamavam a polícia. Então, não só houve uma conscientização das mulheres, mas houve uma conscientização da sociedade. Por que é tão importante a sociedade se conscientizar? Porque pessoas que estão numa situação de violência, elas não conseguem reagir, muitas vezes. Elas não conseguem entender que aquilo é uma situação violenta. Porque o agressor, ele não é agressor o tempo todo. Ele é agressor, depois ele muda um tempão o comportamento, depois agride de novo, depois muda um tempão o comportamento, pede desculpas. Então, as pessoas que estão ao redor enxergam, e muitas vezes a vítima não enxerga. Daí a relevância, assim, dessa conscientização de todas, não só das vítimas, né? Conscientização coletiva, né, de fato. Total, coletiva. E o Dan até falou no comecinho da nossa conversa, né, que até 2015 ainda, né, mulheres assassinadas eram tratadas ainda como casos de homicídio, né? Misturado aos outros casos, não como feminicídio, né? Simplesmente por serem mulheres. As suas pesquisas são sempre voltadas para esses temas, mas tem a última que faz esse raio-x, né? Sobre a situação do feminicídio em São Paulo. Nem precisa dar números exatos para a gente, assim, só para a gente ter um panorama mesmo. Como é que está a situação, né, da maior cidade do país em relação ao número de feminicídios? Então, vou fazer uma observação que eu acho importante. Por que nós fizemos essa pesquisa raio-x do feminicídio? Porque quando a lei saiu, o feminicídio, que até vocês estavam elogiando, tal, as pessoas diziam, por que feminicídio? A vida da mulher vale mais do que a vida de outra pessoa? Então, foi necessário fazer uma pesquisa para demonstrar, olha, o feminicídio é um ato de extermínio, o feminicídio é um ato de ódio, o feminicídio acontece assim, para que as pessoas entendessem a necessidade dessa lei. E hoje as pessoas entendem até, graças ao trabalho de vocês também, que conscientizaram a população e que deram um nome para essa violência, hoje todas as pessoas chamam a morte de mulheres de feminicídio. Mas como é que está São Paulo hoje? Hoje, São Paulo tem um dos menores índices, ainda é o menor índice de morte de mulheres do país. É muito superior aos índices de outros países, mas como Europa, México, né, Argentina, mas é o menor índice de morte de mulheres do país. Justamente em razão das políticas públicas, dos trabalhos que nós estamos fazendo, da questão da educação, do acesso aos serviços, é um dos menores índices do país. Mas
ainda muitas mulheres morrem. É um número muito alto, né? Você tinha falado no bloco anterior 1.300 e... Pelo menos 1,4... 1.4. É um pouquinho menos que 1,4 mil mortes de mulheres. Sim. Isso se nós considerarmos só as mortes que são tipificadas, são Exato. reconhecidas como feminicídio. Número real, 4,5 mil. É muito alto. Assassinatos de mulheres. Aproximadamente, tá? Então, é muito alto. Mas eu sempre gosto de falar de coisas positivas, né? Afinal de contas, acho que esse é nosso papel, mudar a sociedade e trazer o que tem de importante. E o que é importante? Estatisticamente, e a pesquisa trouxe isso, medidas protetivas salvam. Né? Até eu fico muito incomodada quando eu vejo uma matéria, quando eu vejo uma reportagem, que fala, ela morreu e ela tinha medida protetiva, sem explicar o que acontece na maioria dos casos. Porque, em regra, quando uma pessoa tem uma medida protetiva, ela não morre. Então, a estatística mostrou isso do raio-x do feminicídio. Na Espanha, por exemplo, 14% dessas mortes, só as mulheres tinham medida protetiva. Aqui no Brasil, essa primeira pesquisa, 97% das mulheres não tinham medida protetiva. Pesquisas mais recentes, 14%, 15% das mulheres que morreram não tinham medida protetiva. Ou seja, em regra, quando a pessoa tem a medida protetiva, não é que a medida protetiva é mágica, mas assim, ela evita uma violência mais severa e ela evita a morte. Até para a gente reforçar também essa mensagem, esse entendimento, o que é um feminicídio? O que ele diferencia do homicídio? Para quem talvez só ouça, não tenha tanta familiaridade, caiu no nosso programa hoje, para entender também do que a gente está falando. O feminicídio é uma morte, é o assassinato de uma mulher por ela ser mulher. Né? É matar uma mulher pelo fato de ela ser mulher. Tá? De uma maneira mais simples. Em regra, acontece num contexto doméstico e familiar, afetivo doméstico e familiar, ou por menosprezo ou discriminação à mulher. Mas de uma forma bem simples, é matar uma mulher porque ela é mulher. Porque, em regra, porque ela terminou a relação, porque o homem não aceita ouvir não, porque ele se sentiu desafiado, porque ele acha que ele está sendo traído. Né? Aqueles famosos julgamentos pela honra que hoje não justificam mais a absolvição. Né? O Supremo se posicionou de uma maneira muito firme, o que é importante, dizendo que não existe legítima defesa da honra. Né? Que não existia nem não existia nem no Código Penal brasileiro, né? Essa foi uma excrescência que surgiu. Uma excrescência. Então, houve um tempo lá, o tempo do descobrimento do Brasil, na legislação de Portugal, que admitia a legítima defesa da honra, né? Podia matar em defesa da honra. Aí tinha algumas alternativas assim na lei, mas até que com aquele slogan, quem ama não mata, desde o caso Dock Street, não se admitia, Angela Diniz não se admitia mais. Mas a legítima defesa da honra é interessante. É uma tese que nunca desapareceu por completo, porque ela não vinha expressa, mas vinha em mensagens subliminares. Mas ela traía. Olha a foto dela na rede social. Olha como ela se comportava. Coitado desse moço. Olha com quem ele estava casado também. Qual homem que não ia perder a cabeça? Então, isso é legítima defesa da honra. Sim. Até que o Supremo se posicionou. Essa alegação é inconstitucional, não pode mais. Isso foi muito importante, porque... E a Lei Marie Ferrer também foi importante, porque até bem pouco tempo ainda se observava no processo a estratégia de atacar a vítima. Sim. Eu ainda, nos meus processos, eu tenho que falar, pela ordem, excelência, esse tipo de pergunta não pode ser feita. Que muitas vezes se ataca a vítima. Em muitos casos, a estratégia da defesa é atacar a vítima, o que não pode mais. Que é o que a gente, quem acompanhou, saiu em todos os jornais noticiários do mundo inteiro, esse caso do jogador Daniel Alves, que aconteceu em Madrid, desse assédio que aconteceu dentro dessa boate, e que a defesa justamente está fazendo isso, tentando atacar de tudo quanto é maneira a vítima, que a vítima fez alguma coisa, que a vítima, sei lá, deu em cima dele primeiro, tá? Primeiro começou que estava mentindo, que não era, que foi consensual, e aí a gente vê muito essa história, foram tantas versões já para desqualificar a versão da vítima, Isso foi em Barcelona, corrigindo aqui a nossa voz da consciência. Então a gente vê muito... Isso porque é um caso que foi de uma pessoa famosa, que veio para o mundo inteiro e deve acontecer muito, por trás dos bastidores também. E no caso do Daniel Alves, assim, foi um conjunto de provas muito coeso, Porque, assim, circuito de câmera,
ela saiu logo depois, laudos positivos, assim, a prova era o conjunto de provas coletadas lá, vários elementos indicativos. Claro que ele não está julgado, não está condenado ainda, mas os elementos são bem fortes, assim, indicam o estupro. E esse protocolo, ele chama Não Calem, foi muito importante em Barcelona. Várias casas noturnas aderiram a esse protocolo e traz uma experiência positiva para o Brasil, algo que nós temos falado há algum tempo, que é o seguinte: o Estado é importante, mas o Estado não é onipresente, o Estado não consegue estar em todos os lugares a todo momento. Então, mas a sociedade civil está. Então, nós precisamos unir forças, o Estado e a sociedade civil, para que a sociedade civil também colabore no enfrentamento à violência. E como? Através desses protocolos, através de treinamentos, através de parcerias público-privadas, porque é assim que se enfrenta a violência, né? Unindo forças. E esse protocolo trouxe essa experiência, que foi muito positiva. A Prefeitura de São Paulo, inclusive, também está adotando o protocolo aqui na cidade. Nós temos uma lei que trata de condomínios, eles são obrigados a notificarem quando eles também têm indícios de casos de violência, que seja só para a polícia vir fazer uma cariação, mas existem... A senhora já destacou a importância da sociedade civil estar engajada, mas ainda quais os outros passos? O que ainda falta para que a gente também consiga criar uma rede de proteção? Sim. As leis, eu acho muito importante que essas leis sejam criadas, mas essas leis elas têm que ser acompanhadas de protocolos, elas têm que ser efetivamente usadas como instrumentos. Então, planos de ação. Então, por exemplo, eu tenho uma lei e eu estabeleço em seguida um plano de ação. Então, por exemplo, falando de novo desse protocolo Não Calem. Então, tem essa lei, aí fizeram uma capacitação, uma formação, e um plano de ação simples. Por exemplo, nesse caso, tinha um veículo à disposição da vítima, uma capacitação dos funcionários, alguns princípios básicos que regiam a forma de agir. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, em relação aos estabelecimentos, prever, por exemplo, quais são os estabelecimentos que são obrigados. Que eu também não posso imaginar que um barzinho da esquina, que tem um funcionário, vai conseguir cumprir um protocolo. Então, quais são os estabelecimentos? Qual a penalidade para quem não cumpre? Como eu vou capacitar esses estabelecimentos? Quais são os requisitos mínimos? Como a vítima tem que ser atendida? Então, a lei é um passo importantíssimo, mas agora essa lei ela precisa se transformar numa realidade, com protocolos. Essa lei, o condomínio, mas trazendo, então, essas iniciativas de uma forma bem operacional, que são os protocolos, porque aí essas leis elas deixam de existir num plano abstrato e passam a fazer parte da realidade mesmo das pessoas, E, Valéria, você é muito presente nas redes sociais, você também gosta de compartilhar esses assuntos por lá também. Me fala, na sua visão, qual é a importância, de se falar cada vez mais sobre isso? A gente já falou bastante sobre a cartilha do namoro legal, sobre conversar com mulheres sem julgamento, que é isso que a maioria das vítimas precisam, todas as vítimas precisam desse acolhimento, não do julgamento. E nas redes sociais, qual é a importância, o peso disso, dessas mulheres estarem em cada lugar ali, milhares de mulheres acompanharem esses conteúdos? Sim. Eu confesso que eu relutei muito para começar a falar nas redes sociais, até porque, como promotora de justiça, eu pensava, será que eu posso falar nas redes sociais? Qual que é a minha postura? Mas efetivamente, eu vejo o meu trabalho como uma missão social, E eu penso que as redes sociais me levam aonde o meu corpo não pode estar. Eu não posso estar fisicamente em todos os lugares, mas a minha voz pode. Eu acho que o meu principal instrumento de ação é a minha voz. E muitas pessoas me dizem, quando você me falou aquilo, você não sabe o bem que você me fez. É aquilo que eu precisava ouvir. Então, o que me motiva é pensar que, às vezes, naquele dia, aquela mensagem pode chegar para uma pessoa. Eu me recordo que, às vezes, uma vez eu ouvi de uma pessoa... Ela falou, Valéria, uma vez numa palestra você disse que eu não tinha culpa. E eu disse assim para as pessoas, que a vítima não tinha culpa. Ela falou, nunca mais esqueci. Você não sabe como isso fez bem para mim. Então, de repente, aquela mensagem que para mim já é uma mensagem que pode ser algo que eu já conheço, para aquela pessoa é algo que ela nunca ouviu. E pode ser no início de uma transformação. Então, é isso, sabe? E eu falo para as pessoas como se a pessoa estivesse aqui mesmo, Como se eu tivesse a oportunidade de falar. A minha vontade seria falar com as pessoas pessoalmente. Então, eu converso com as pessoas como se elas estivessem aqui. E
é um sonho mesmo de transformar, sabe? Porque, e por incrível que pareça, há pessoas que nunca ouviram, que não sabem, que nunca ouviram, que pedem ajuda, né? E é isso, eu acho que se nós temos as mídias, né, como nós temos que usar a mídia como uma aliada, com uma mão estendida para essas mulheres, para essas pessoas mesmo. A comunicação com as mulheres é essencial, é ponto pacífico que é preciso empoderá-las, mas também falar com os homens. Qual que é a dificuldade principal dificuldade que você sente, ou que você enxergou com o passar dos anos, de tratar também desse tema com os homens? Qual tabu? Por que tanto cara não escuta? Não é difícil, desculpa o desabafo, mas não é difícil, gente. Mas por que tanto homem não escuta? Sabe que eu concordo plenamente, assim, não é difícil falar com os homens, né? Mas é que, por exemplo, como eu trabalho há muito tempo com violência contra a mulher, quando eu falo com os homens, muitas vezes o assunto já começa com uma piada, né? Hoje eu já vi tantas vezes a piada que é sempre a mesma, que eu já nem ligo mais. As pessoas falam, você não fica ofendida? Eu falei, nem ligo, mas assim, sempre, muitas vezes vem como uma piada. Valéria, vai, agora, cadê a lei João da Penha? Cadê a lei? É sempre a mesma piada, sabe? Então, mas, é assim, eu tenho usado, por exemplo, Valéria, os instrumentos que eu tenho para falar com os homens na universidade. Eu falo com os homens, né? Na minha rede eu faço algumas coisas para os homens. Mas, assim, os homens, normalmente, eles gostam de homens falando para homens. Eles se identificam quando homens falam para homens. E aí há vários homens que falam para homens, né? Com uma linguagem própria. Então, por exemplo, tem vários profissionais que já atuam, né? Com homens autores de violência, que já falam sobre masculinidade e falam com uma linguagem própria. Eu me lembro que, há um tempo atrás, eu fiz um projeto, faz algum tempo, sobre feminicídio. Logo surgiu a lei, né? E levava alguns profissionais para falar com colegas do júri. E o Leandro Feitosa, que infelizmente faleceu, mas ele é incrível, fantástico, assim, fala de masculinidade, assim, de uma forma tão tranquila, tão gostosa. E ele foi falar com os promotores do júri, e ele foi falar 2 vezes, porque ele falava assim, para falar sobre a forma de trabalhar o feminicídio em plenário. Ele fala de uma maneira tão agradável que ele conquistou todos, conquistou todo mundo. Então, na verdade, a melhor estratégia, assim, masculinidade, é você falar do seu lugar de fala. Eu posso falar sobre masculinidade, mas não estou no meu lugar de fala. Né? O melhor é você falar sobre masculinidade. Você está no seu lugar de fala. Por exemplo, se eu ficar falando 1 hora sobre masculinidade, eu não vou convencer. Se você falar 2 minutos sobre masculinidade, você vai convencer muito mais do que eu. Porque é o seu lugar de fala como um homem reflexivo. E uma coisa que eu acho importante também é a reflexão diária, porque, assim, todas e todos nós, em maior ou menor intensidade, temos machismos em nossa vida, sabe? Porque isso está no nosso inconsciente. Então, assim, é identificar o machismo na nossa vida e mudar. Então, assim, e essas posturas têm um potencial gigantesco. Agora, eu penso que tem muitas pessoas que trabalham nesse papel de conscientização, homens, que têm falado sobre isso e que podem alcançar muitas pessoas, assim, E isso é muito importante, né? Essencial. Essencial. Bom, a gente já está se encaminhando para o finalzinho do SampaCast, mas agora vem uma parte, já toma água, que agora são as perguntas ping-pong. A gente pergunta, você responde com o que vier primeiro na cabeça, tá bom? Eu vou começar, então, te perguntando qual é o seu lugar preferido na cidade de São Paulo? Minha casa. Segunda que responde casa, né? A voz da consciência precisa colocar o... Eu responderia a casa também. Tem. Adoro minha casa. Oi? Eu responderia a casa também. Eu adoro minha casa. E se São Paulo fosse uma palavra, qual seria? Desafio. Desafio. Boa, essa palavra não não saiu ainda. Ainda não. Desafio não. Palavra boa. Qual é o seu maior sonho para a cidade de São Paulo? Sonho? Pode ser 2 palavras? Pode. Não violência. Não violência. Ótimo sonho. Se você pudesse voltar no tempo para falar com a Valéria de 20 anos de idade, que conselho você daria para ela? Sim. Vai ser difícil, mas vai dar certo. Boa, muito boa. E agora, o papo é com os jovens, olha só. Que conselho você daria para o jovem paulistano?
jovem paulistano. Para jovem paulistana. A jovem. Pois é, acredite em você, invista no seu futuro. Autoestima é a chave do sucesso. Não acredite se alguém te disser que você não tem valor. Boa, muito bom. É. Forte, hein? Fazer Forte. o corte desse pedacinho Esse certinho. forte ficou... Já deixar guardado. E qual a sua dica cultural pro pessoal que tá aqui? Alguma coisa, já que você também gosta de consumir, é o seu momento de separar a Valéria promotora da Valéria pessoa. O que você deixa de dica? Assim, livro, música, não precisa ser algo sério, às vezes um teatro. Qual é o seu programa que distrai? Puxa, eu gosto de tanta coisa, eu gosto do parque. Eu gosto de ir para pub com meu marido. Eu gosto de cinema, muito de cinema, teatro. A Valéria, que não é promotora, gosta de bastante coisa. Então, minhas dicas culturais, na verdade, elas envolvem, assim, acho que vários aspectos da cidade. São Paulo é um mundo, né? Sim. Então, acho que São Paulo tem para todos os gostos, assim. Depende de como você acorda, tem para várias Valérias disponíveis. Tem, verdade. Ok, então consuma São Paulo. Consuma São Consuma, Paulo. acorde e escolha para onde você quer ir, porque, assim, depende do seu estado de espírito, tem uma São Paulo para você. Boa. Bom, antes da gente encerrar, né, que eu já falar assim, doutora, Valéria, promotora, você, são tantos, né, pronomes que daria para usar. A gente tem... faltou pergunta pra caramba, então eu vou deixar um convite para... Num futuro, a gente... Uma segunda conversa, a gente tem tanto para explorar de tantos outros assuntos, ou mesmo para aprofundar esse, mas muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, doutora. Imagina, eu que agradeço nessa cidade que eu amo tanto, que traz tantos desafios, mas que com certeza tem um futuro maravilhoso para todas e todas nós. Muito obrigada. Obrigada, Valéria. E espero que na próxima, com dados cada vez melhores, né? Ah, sim. Sobre feminicídio, que tenha caído cada vez mais. Quem dera, né? Se fosse, tipo, não existe mais 2 feminicídios no Brasil, seria maravilhoso. Em São Paulo, então, perfeito. Sim, com notícias para comemorar, né? Exato. A Exatamente, gente com vai. notícias para comemorar. Vamos todos. Estamos no caminho para isso. Estamos lutando. Obrigada, então, Valéria. Obrigada, Dan, meu parceiro, que fica tagarelando comigo sempre. Então é isso. Obrigada, Dan. Bom, tá acabando o SampaCast de hoje. Continuem acompanhando toda a nossa programação pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. E não se esqueça, muito importante isso, de se inscrever no nosso canal no YouTube. Semana que vem tem mais, né, Dan? Então é isso. Exatamente, Hanna. Muito obrigado a todos. Esse foi o SampaCast. Até o próximo. Rede Câmara, a sua conexão com a política da cidade. Continue acompanhando todo o nosso conteúdo. Um abraço a todos.